Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar aqui trazendo a palavra para você, através do Facebook, do YouTube. Espero que Deus te abençoe com a ministração da palavra. Espero que você também abra o seu coração e a sua mente para receber de Deus. Algo que Deus tem falado comigo, querido, nesses dias, é sobre a nossa maturidade nele. E que possamos receber do Senhor maturidade, para que possamos crescer. Deus é um Deus, querido, amoroso, um Deus que é Pai, mas que Ele não dá coisas grandes para crianças pequenas. Ele dá coisas grandes para filhos maduros. E esse tempo é um tempo de amadurecimento. É um tempo de nós entrarmos na presença do Senhor e deixar Ele, querido, amadurecer as nossas vidas. Aonde, querido, nós, no nosso secreto, nós somos abastecidos por Ele. Nós somos alimentados por Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Hoje, domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020, né? Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação. Jesus é o nosso libertador. Interessante que lá em Êxodo, quando Deus institui a Páscoa, Ele vai falar para Moisés, Ele vai dizer: Moisés, ordena as famílias de Israel, ordena os filhos de Israel que comam o cordeiro em casa. Porque Páscoa simboliza a libertação. Páscoa simboliza a passagem de uma velha vida, querido, para uma nova vida em Cristo. E hoje, querido, nós estamos comemorando isso. Depois, Jesus Cristo veio e morreu, ressuscitando ao terceiro dia. Ele é a nossa Páscoa. Por isso que nós temos que o adorar nesse dia. Nós temos que o reverenciar. E eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração. E o tema que eu quero falar hoje é o Deus que me encontra. O Deus que trabalha na minha vida. E eu gostaria de que você, aí na sua casa, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. É um pouquinho extensa, mas ela faz necessária ler esse capítulo de João, capítulo 4. Um capítulo muito interessante, onde narra uma história fascinante de Jesus e uma mulher. Jesus e a mulher samaritana. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhe aí comigo a partir do versículo 3. João 4, a partir do versículo 3, diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta, quase ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então me dá dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui mais tirá-la. Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20: Nossos pais adoraram neste monte,
e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: o que perguntas, ou o que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite, querido, sobre esse tema. O tema que eu dei a essa mensagem é o Deus que me encontra. O Deus que me encontra na mais miséria do ser humano. O Deus que encontra o homem, querido, em sua necessidade. O Deus que olha para o homem e não julga o homem ou condena o homem. Jesus mesmo disse: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar. Quem vai julgar o mundo é a palavra que eu estou proferindo. Então Jesus, querido, ele deixou bem claro o seu objetivo aqui na terra, de salvar o homem. E nesse objetivo de salvar o homem, Jesus, ele passou por diversos povoados, comunicando o evangelho do reino, comunicando que o reino estava próximo. E ele alertava os homens a tão somente se arrependerem e crerem no evangelho. E em cima daquilo que ele anunciava, em cima das parábolas que ele pregava, Jesus ainda curava, operava sinais e maravilhas. E cada vez mais aquele povo, querido, tão carente, aquele povo, como diz Mateus, o evangelho de Mateus, aquele povo que andava em trevas, eles começaram a ver uma luz brilhando, que se chama Jesus. Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Esse Deus que nos encontra é o Deus que quer fazer parte da nossa vida. O Deus que me encontra é o Deus que se tornou homem, se tornou, querido, de um corpo, veio em um corpo corruptível, que nasceu de uma mulher, que foi criado, que cresceu, querido, recebendo os conselhos de um pai e de uma mãe, mas que dentro dele existia natureza divina. O próprio Deus estava nele, ele era o próprio Deus. E em cima disso, querido, eu gostaria de falar o Deus que me encontra, o Deus que encontra você nas suas maiores lutas, nas suas maiores dificuldades, nas nossas incertezas. Ele é o Deus que provê, ele é o Deus, querido, que nos sustenta. Nesse tempo, querido, que nós estamos tão assim, distantes, às vezes parece da realidade, parece que nós estamos anestesiados e não sabemos para onde ir, não sabemos, querido, para onde correr. Jesus é a resposta. Para você que está me assistindo, querido, para você que está com dúvidas em seu coração, o Deus que me encontra, ele também te encontra, e ele responde as suas mais sinceras questões. E interessante que aqui no texto que nós acabamos de ler, o capítulo 4 de João, conta a história de uma mulher. Só que num capítulo anterior, Jesus também vai encontrar com outro homem, bem diferente da mulher que nós acabamos de ler. João capítulo 3 fala a história de Nicodemos. Nicodemos, querido, era um homem principal dos judeus, religioso, estudado, rico, um homem que tinha todas as qualidades, talvez assim, uma aparência, querido, de um homem de Deus,
Mas Jesus também olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa morrer da sua carne e nascer para uma nova vida. E para essa mulher, querido, Jesus, ele também se apresenta de uma outra maneira, mas também mostrando a necessidade de ter um encontro com ele. Jesus se apresenta para essa mulher de João capítulo 4 como a água viva. O Deus que me encontra, querido, ele me encontra dizendo nessa noite: eu sou a água viva que você precisa. Eu sou a água viva para matar a sua sede. A sua sede, querido, de vingança, a sua sede de querer ser amado por todos, a sua sede, querido, de ganhar dinheiro, a sua sede de ser famoso, a sua sede de ser reconhecido. Esse Jesus pode matar a sua sede. E ele pode aquietar a sua alma. Ele pode aquietar a sua alma, querido. Esse é o Deus que eu creio. E é interessante algumas curiosidades aqui, só para trazer um pano de fundo sobre esse episódio. O texto que nós lemos no capítulo 3 diz que Jesus, no versículo 3, diz que Jesus, ele sai da Judéia e ele rumo a Galileia. É interessante que existiam 3 rotas, 3 caminhos, saindo da Judéia para ir para a Galileia. Jesus poderia ir por 3 caminhos, mas o versículo 4 vai dizer que era necessário passar por Samaria. Um judeu comum, um judeu normal, não passaria por Samaria. Não passaria porque Samaria, querido, era um caminho curto, porém era o caminho mais perigoso. Era um caminho um caminho menor, porém era um caminho de um povo, querido, onde ali os samaritanos eram um povo rival, era um povo que não se dava bem com os judeus. Mas Jesus vai para lá. Jesus vai para Samaria, para a província da Samaria. Chegando em Samaria, ele entra numa cidade. Na entrada ali da cidade, ele encontra um poço. E a cidade chamada Sicar. O nome Sicar significa bêbado, cidade dos bêbados. Era essa cidade que Jesus passou. Era essa cidade, querido, que estava na agenda de Deus para Jesus passar e ficar. Você acha que Jesus, querido, não pode ir até você? Você acha que Jesus não pode ir até o seu problema? Jesus, ele escolheu passar por aquela cidade, porque lá na agenda de Deus, ele tinha um encontro com uma mulher que ia mudar a história daquela cidade, que ia mudar o coração dela e daqueles homens que a conheciam. E Jesus passa por Samaria. Outra coisa que Jesus quebra ali em Samaria: um judeu normal não conversaria em público com uma mulher. Um rabi, que é um mestre em Israel, ele não conversa nem com sua esposa em público. Jesus quebra isso. Por isso que os discípulos, quando viram Jesus conversando, se admiraram por estar conversando com uma mulher. Então nós vemos um povo esquecido, um povo com dificuldades sociais gigantescas, um povo rejeitado pelos judeus e uma mulher. E dentro desse cenário, Jesus vai falar com uma mulher. E os judeus ainda tinham os samaritanos como um povo híbrido, um povo de cultura misturada, é um povo de raça misturada, não era uma raça só, era um povo que quando foi para o exílio 700 anos atrás, quando voltou para Samaria, eles voltaram muito misturados. Eles não voltaram com a mesma raça que foram, então eles voltaram muito misturados. Eles voltaram também com crenças a mais. Eles voltaram com deuses a mais. Então por isso que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por todo esse cenário, nós vemos essa mulher. Nós vemos uma mulher necessitada. Nicodemos, de João 3, um homem rico. Um homem talvez muito bem sucedido na sua profissão como principal da sinagoga, mas um homem que tinha carências. A mulher de João 4, uma mulher pobre, uma mulher imoral, que Jesus vai olhar para ela e vai dizer: você teve 5 maridos e o que tens agora não é teu. Então era uma mulher que tinha um homem
melhor, ela tinha um amante, então era uma mulher totalmente repudiada pela sociedade, que carregava suas vergonhas, que carregava, querido, a rejeição daquele povo. Essa era a mulher que Jesus vai ter um encontro. E é interessante no texto, e Deus foi falando ao meu espírito e mostrando o Deus que nos encontra na nossa necessidade. E 3 necessidades Jesus despertou naquela mulher. 3 necessidades que Jesus, ao conversar com ela, aquela mulher se mostrou. Aquela mulher mostrou ter a primeira necessidade. E Jesus, conversando com ela, se apresenta: mulher, se você me conhecer, se você conhecer quem te pede água, se você me conhecesse a minha pessoa, é você que pediria água viva. É você que me pediria: dá-me de beber. E Jesus, naquela conversa, querido, ele vai colocando: eu tenho a água viva, eu sou a água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. A primeira necessidade que essa mulher, que Jesus coloca no coração dela, a necessidade que está no versículo 15, ela olha para Jesus e disse: então, Senhor, dá-me de beber dessa água. Essa é a primeira necessidade que um homem, quando vem a Jesus, ele precisa ter. A necessidade, querido, de ter uma transformação de vida. A necessidade de ter uma mudança da natureza. A necessidade da salvação. A necessidade, querido, de olhar para a sua vida e falar: mestre, Senhor, eu cansei da minha vida, eu cansei dos meus problemas, eu preciso dessa água que o Senhor tem. Essa é a primeira necessidade que Jesus desponta no coração dela. E essa mulher fala: eu preciso beber, eu cansei de tentar, eu cansei de correr atrás, eu cansei, Senhor, então eu quero beber dessa água. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite para beber dessa água. Jesus faz um convite dizendo assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, vinde a mim porque eu vos aliviarei. Vinde a mim porque eu saciarei vocês. Então, querido, Jesus é a nossa água, e quem beber dele nunca mais terá essa sede, essa necessidade de salvação. Eu não sei como que está a sua vida espiritual, eu não sei como você se encontra hoje, mas uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, que quando alguns sentimentos entram no meu coração, como a incerteza da salvação, como o medo, será que Deus me ama? É porque eu ainda preciso beber dessa água, é porque ainda mostra que eu preciso beber de Jesus. Eu costumo fazer alguns comparativos, algumas análises na minha vida. Se eu estou ainda com algumas dúvidas no meu coração, eu preciso beber mais dessa água. E Jesus despertou isso nessa mulher. Essa mulher olhou para Jesus e falou: então me dá dessa água. Nessa noite você precisa beber dessa água. Você precisa abrir o seu coração. Talvez você está sem paz. Talvez você que está me ouvindo não está dormindo bem à noite. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está nos convidando nessa noite a beber da água que Ele dá. Beba dessa água. Diga aí para Jesus, querido, no seu espírito, fala: Senhor, mata a minha sede. Senhor, mata a minha sede de ser amado por pessoas, a minha sede de ser vingativo, de ter vingança com os outros. Senhor, tira essa sede. O Senhor pode fazer isso. Então Jesus, Ele desperta essa necessidade. Esse convite fica para você, querido. Vem beber da água que Jesus dá. A segunda necessidade que Jesus estabelece, que Jesus traz para aquela mulher, e aquela mulher desperta no coração dela, já está no versículo 20 de João capítulo 4. Se você tiver aí com a sua Bíblia, pode acompanhar.
Jesus, quando fala isso para a mulher fala assim: eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é um homem de Deus. E ela começa ali a perguntar agora, ela começa a ver uma outra necessidade. Ela começa a ver: eu preciso beber dessa água, a primeira necessidade que ela vê. E a segunda necessidade, ela vai dizer no versículo 20: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, querido, no coração dela havia uma dúvida, uma necessidade: aonde eu vou me relacionar? É aquela dúvida do e depois? E depois? O que eu faço se eu beber dessa água? Porque na religião judaica, querido, ou em muitas religiões, toda religião existe, a grande maioria das religiões, existe um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar que eles têm, querido, como um memorial, um marco da religião deles. Era isso que ela estava procurando. Ela isso: aonde eu vou adorar? Aonde eu vou me prostrar? Se eu beber dessa água, aonde eu vou comparecer? Aonde eu vou comparecer para prestar culto? Aonde? Essa mulher então tinha uma necessidade, querido, de relacionamento. Essa é a segunda necessidade que eu aprendo com essa mulher. Aonde eu vou comparecer para me relacionar? E Jesus, querido, Ele estabelece ali, Ele começa a estabelecer um novo padrão de relacionamento com o Pai. Um padrão, querido, não mais de um lugar específico. Um padrão de não um lugar santo, de não se ter um lugar onde Deus fala, um lugar querido por Deus. Mas Deus estabelece um novo padrão, e Jesus diz: mulher, a hora vem que vocês não vão adorar mais nesse monte, nem Jerusalém é o lugar de adorar, mas o lugar de adorar a Deus, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Jesus estava estabelecendo um novo critério agora de relacionamento. Agora um relacionamento através do Espírito. Um relacionamento através, querido, da intimidade entre você e Deus. Essa mulher tinha acabado de entender que precisava de beber dessa água, e ela já entendia que precisava se relacionar. Então, se você quer hoje ter uma vida abundante na sua vida, você precisa entender que você precisa se relacionar com Deus. Nesses dias que nós estamos sem congregar num templo, num espaço onde estamos todos juntos, nesses dias que a gente não tem data para voltar, a gente não tem o tempo certo para voltar, mas você pode aí na sua casa estabelecer, querido, um lugar de adoração a Deus, um lugar de louvor a Deus, um lugar, querido, onde você vai se prostrar diante do Pai. Estabeleça isso, porque é isso que Jesus estava falando para essa mulher. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então é necessário, quando você se prostrar diante de Deus, quando você entender, quando você vem para a igreja, não é o lugar que faz a adoração acontecer, não é onde que faz a adoração acontecer, mas é como eu me prostro diante dele, em espírito e em verdade. Jesus estabeleceu isso para nós. Jesus estabeleceu. Eu tenho, querido, comigo no meu coração, esses dias eu pensava comigo sobre esse tempo em que estamos em isolamento social, sem congregar. Eu penso, querido, comigo que muitas pessoas esse tempo vai potencializar o que elas são. Aqueles que tinham uma vida de adoração, aqueles que tinham uma vida de louvor, eles vão aumentar, eles vão orar mais. Infelizmente, muitos que não levavam isso a sério, muitos acabam se esfriando, passam um tempo mais no entretenimento, passam um tempo mais assistindo televisão, vendo internet, e esquece do principal, do relacionamento.
Então, querido, vamos voltar, vamos aprender com essa mulher. Há uma necessidade, e a necessidade é de se relacionar. É no relacionamento que nós recebemos o coração de Deus. É no relacionamento, querido, que nós nos inflamamos pelo Espírito. É por isso que Paulo vai dizer assim, aquela carta aos Efésios, ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Paulo, ele vai dizer: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, prossigo para ganhar a Cristo. Queridos, Cristo, Ele já fala ao nosso coração de diversas maneiras, através da mensagem, através, querido, de pastores na internet, através de louvores. Deus está falando ao seu coração, Deus está usando pessoas, mas o desejo de Deus é que Ele fale com você de maneira pessoal, de maneira íntima, de maneira, querido, que você entenda a voz dEle, entenda a voz dEle. Tem muitas pessoas: mas pastor, como que eu faço para entender a voz do Espírito? Como que eu faço para ouvir a Deus? Eu não consigo ouvir a Deus. Querido, você vai entender quando Deus começar a falar com você. O teu espírito vai mexer diferente. Meu irmão, abra o seu coração para você entender isso. Abra o seu coração. Não fique preso a emoções. Adorar a Deus não é sentimentalismo. Não é quando você tem vontade. Não é quando você tem desejo. Por isso que Jesus vai falar em espírito. Então um adorador, aquele que nasceu de novo, ele vai se conectar através da adoração em espírito. Ele deixa o seu espírito reverenciar o Espírito Santo. Ele deixa o seu espírito ligar ao Espírito de Deus. E o Espírito vai passando para ele. E o Espírito, querido, vai conectando ele. Vai passando os mistérios de Deus. Vai revelando, vai iluminando a mente. Vai deixando ele, querido, mais limpo, mais puro, o canal para ouvir aquilo que Deus tem. Então é necessário ter um relacionamento. É necessário, querido, como essa mulher entendeu: Senhor, e depois? E depois, adore o Pai em espírito e em verdade. A terceira necessidade que eu quero abordar aqui, que essa mulher, que Jesus despertou nela, terceira necessidade que Jesus desperta no coração dela, está no versículo 28, que diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Terceira necessidade que Jesus desperta no coração dessa mulher é a necessidade de se tornar uma testemunha, de se tornar uma pregadora do Evangelho. Nós vamos ver aqui mais para frente no texto que os homens da cidade de Samaria, eles, no versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E aqueles homens diziam à mulher: já não é pelo que disseste que cremos, porque nós mesmos o temos visto e ouvido, e sabemos que Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha só, querido, a matemática de Deus. Olha só a agenda de Deus. Olha a abordagem de Deus. Jesus vai, fala para uma mulher. Essa mulher tem um espírito avivado. Essa mulher bebe da água da fonte. Essa mulher, querido, começa a indagar a Jesus sobre a adoração, e ela entende que o adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. E isso, o que isso produziu na vida dela? Ela saiu correndo, ela voltou para a cidade e falou: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito.
venham ver. E a Bíblia vai dizer, querido, que esses homens creram em Jesus. Que esses homens não tiveram dúvida, olharam para ela e disseram: agora nós temos certeza, não é pelo que você tem falado, mas agora nós vimos, agora nós provamos que Ele não só é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa mulher, que ele se torna a testemunha. Eu não tenho dúvida que ser testemunha de Jesus é produto do Espírito Santo. É efeito do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqueles discípulos, quando receberam a incumbência de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Jesus também falou: fique na cidade, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então, querido, o agente que desperta isso em nós é Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo desperta em nosso coração o desejo de testemunhar. O desejo, querido, de trazer a palavra, de levar a palavra aos perdidos. E aquela mulher percebeu isso. Aquela mulher teve o espírito avivado. Aquela mulher que teve o espírito revivificado pela palavra. E o que aconteceu com ela? Ela não guardou para ela. Ela não entrou numa igreja e ficou parada. Ela foi pregar o Evangelho, da maneira que ela sabia, da maneira que Deus usou ela. E muitos homens creram, muitos homens viram aquilo que Jesus estava fazendo, reconheceram o valor de Jesus. Quando nós falamos de homens, lembra que no começo da mensagem eu falei que Sicar, o nome da cidade Sicar, significa cidade dos bêbados? Olha só os homens que moravam nessa cidade, homens embriagados, homens que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram uma transformação. Foi para isso que Jesus teve que passar em Samaria. Era necessário Jesus passar por lá, para salvar uma mulher, e essa mulher ser canal de bênção para uma cidade inteira. Hoje Deus está falando com você, para você ser testemunha na sua família, para que você possa ser testemunha do amor dele, para que você possa ser testemunha daquilo que Ele tem feito. É interessante que eu estava lendo esses tempos a história de John Wesley, e ele vai contar isso, ele vai falar sobre isso. Ele fala: se vocês não querem que eu pregue, eu vou pregar no mundo, porque a chama que aquece o meu coração me faz eu pregar o Evangelho. Ah, querido, nós precisamos ser assim, homens avivados no nosso espírito, homens, querido, que não guardam a verdade só para si, homens e mulheres que pregam a tempo e fora de tempo, que levam o Evangelho. As pessoas estão lá fora com medo, as pessoas estão lá fora, querido, com dúvidas, e a igreja, querido, precisa anunciar que a salvação delas está em Jesus, que a redenção da humanidade está em Jesus Cristo. Nós precisamos ser testemunhas daquilo que Cristo fez na nossa vida, daquilo que Cristo quer fazer, daquilo que Cristo continua fazendo em nós. Cristo não perdeu o controle do mundo. Cristo, querido, não perdeu o controle de tudo que está acontecendo. Eu não consigo ver Cristo lá no seu trono, confuso com tudo que está acontecendo. As pessoas lá fora estão confusas. As pessoas estão fora da arca. Nós precisamos proclamar: venham para a arca, venham para a arca. Jesus é a arca. Essa é a terceira necessidade que Jesus despertou no coração dessa mulher. E para encerrar, eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração. Já para concluir essa mensagem, eu gostaria que você abrisse o seu coração para você receber e para que o Espírito Santo desperte essas três necessidades. A primeira necessidade, de beber da água que Cristo dá, de beber dele, de beber, querido, dessa água onde Cristo vai tirar o cansaço, onde Ele vai tirar a sede das coisas desse mundo, que é a necessidade de salvação, necessidade de relacionamento. Aquela mulher viu que precisava se relacionar, que precisava, querido, se prostrar. E Jesus ensina ela que não é mais num lugar físico, que é em espírito e em verdade.
Isso não quer dizer que você nunca mais vai vir na igreja. A igreja, querida, é só um lugar de culto coletivo. É um lugar de culto coletivo, onde você recebe a palavra, querido, mas Deus, Ele nos toca de maneira individual. É importante estar numa igreja, porque a igreja, na coletividade, Deus é Deus para me tocar na minha particularidade, na minha peculiaridade, naquele problema que eu estou passando. Deus, Ele trata com o todo, mas o seu Espírito, Ele vem e ministra no particular. Por isso que é importante estar na igreja. Mas essa mulher aqui estava falando de uma necessidade de se relacionar com Deus. E Jesus estava falando de uma realidade para ela, de uma nova realidade. Não de ter um lugar santo, não de ter um lugar sagrado, não de ter um lugar onde só Deus fala. Mas, querida, agora Jesus estabelece através da vida dela, na vida dela, Jesus começa a declarar que o Pai vai estabelecer um novo padrão de adoração, em espírito e em verdade. Então Jesus desperta isso no coração dela, necessidade de relacionamento, e Jesus desperta a necessidade de se tornar uma testemunha. Que você possa guardar isso no seu coração, que você possa buscar isso com todas as suas forças, querido, com todo o seu desejo, querido, com toda a sua força. Deixa o Espírito Santo produzir isso em você. Deixa o Espírito produzir fome e sede pela presença dEle. Deixa o Espírito te levar, querido, a sair da esterilidade espiritual, a sair das coisas, das suas feridas. Deixa o Espírito conduzir você a ter uma nova vida. Deixa o Espírito conduzir você a ter uma vida abundante. Que Deus abençoe você. E que essa palavra, querido, entre no seu coração. Que essa palavra encontre você na sua necessidade e fale com você. Que ao ouvir essa palavra, você possa ter as suas necessidades supridas nele. O Deus que me encontra, o Deus que nos encontra. E não tem, querido, hoje muito se fala, eu vou para Deus quando tudo estiver certo. Eu vou acertar primeiro a minha vida, depois eu vou para Deus. Interessante que essa mulher não acertou a sua vida antes de ter o encontro com Jesus. Essa mentalidade ou essa teoria do limpe-se antes de tomar banho não existe. Não faz sentido. Você precisa deixar a água de Jesus banhar você e lavar você por completo. Venha do jeito que está, porque Ele é poderoso para transformar você. Ele é poderoso para não deixar você da maneira que você está. Ele pode te transformar. Está lutando com pecados que há muito tempo você não consegue vencer? Cristo pode mudar. Beba dessa água. Cristo pode transformar o seu coração. Eu gostaria de orar por você. Você aí na sua casa, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você está com a sua família na sala, dê as mãos e ministre. Ministre, você que é pai, você que é mãe, ministre aos seus filhos. Ore por eles. Ore, abençoe a vida deles. E eu daqui vou orar e abençoar vocês. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi entregue, Senhor Deus. E eu sei que o Senhor trabalha de maneira pessoal. O Senhor pode falar a cada coração de uma maneira diferente. Então, Senhor, eu peço que a Tua palavra produza isso. Produza vida em cada coração que ouviu, em cada mente que absorveu a Tua palavra. Produza vida, Senhor. Que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade. Que o Senhor venha para nos restaurar. Restaura casamentos nessa noite. Restaura, Senhor Deus, relacionamentos de pai e filhos. Restaura, Senhor Deus, famílias. Restaura, Senhor Deus, vida emocional. Restaura vida espiritual. Restaura, Senhor Deus, a área financeira. Restaura, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que nos encontra em nossas dificuldades. Eu libero, Senhor Deus, a Tua graça sobre os Teus filhos. Eu peço que o Teu amor os envolva. Que a Tua unção esteja sobre a vida deles. Que a graça do Teu Senhor Jesus Cristo, que a graça, Senhor Deus, do nosso Senhor esteja sobre a vida deles, passeando, Senhor Deus, sobre a vida de cada um,
inundando, Senhor Deus, e preenchendo o coração de cada um que está ouvindo essa palavra. Em o nome de Jesus, eu oro e abençoo cada família da nossa igreja local, cada família, Senhor Deus, que não é dessa igreja, mas que está ouvindo. Que o Senhor os abençoe e que eles tenham um encontro com o Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça dele o envolva cada dia mais e que você possa ter uma semana abençoada. Compartilhe essa palavra com aqueles que precisam. Eu creio que vai ser bênção, assim como foi bênção para você, pode ser bênção para outras vidas. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.